queria aproveitar que eu estou alugando um pouquinho vocês aqui, e estamos falando de Bruno Guimarães, eu queria fazer uma pequena análise, eu queria falar aqui um pouco do Bruno Guimarães para vocês, porque eu acho que o Bruno Guimarães é um dos caras que está vindo mais forte para essa Copa do Mundo. Cara. Porque é o seguinte, eu tenho aqui alguns números do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães fez 14 jogos nessa temporada, 12 pela Premier League. Ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Então, 5 participações diretas em gols em 12 jogos. É quase uma participação direta a cada 2 jogos, que é bastante para um volante, né? O cara é um volante, a gente não pode esquecer disso. Em 2022 inteiro, ele tem 37 jogos e ele fez 9 gols e deu 8 assistências. São 17 participações em gols em 37 jogos. Isso é bastante para um volante. Tá certo que é um volante que joga um pouquinho mais avançado na Premier League, eu já falo sobre isso. E a gente tem ele tem alguns números muito bons, assim, além disso. Ele tem, por exemplo, ele tem uma média de 1,3 passes-chave por jogo, que é o passe que é para uma clara oportunidade de gol. Então, podia virar uma assistência, mas acaba não virando por alguma maneira ou outra, mas vira uma finalização importante. Ele tem 80% de acerto de passes no campo de ataque. Então, é um cara que passa bastante, tem uma média de 25 passes no campo de ataque e acerta bastante. Mas ele também é bem na defesa. Ele tem uma média de 2,6 desarmes por jogo. O cara rouba quase 3 bolas por jogo. E ainda por cima tem quase 2 interceptações por jogo. Então também é um cara que tem uma ação defensiva muito forte. Mas por que eu estou defendendo tanto ele aqui? Por que eu acho que ele é um dos caras que vem mais forte para essa titularidade? Porque ele está competindo com o Fred. E eu não vou ficar falando do Fred em si, eu não fiz uma análise tão profunda sobre o Fred, mas eu acho que, em termos gerais, o Bruno Guimarães é um jogador que tem mais. Oferece mais alternativas para o Brasil do que o Fred. O Fred, eu vou buscar aqui quanto que o Fred tem de porcentagem de passe aqui, viu, Messi? Mas é o seguinte, eu não estou falando nem os números. Os números os números do Bruno Guimarães em 2022 estão acima em tudo, basicamente. Eu acho que o Fred tem coisa de 75% de acerto de passe no campo de ataque pelo Manchester United. Mas o que eu vejo do Bruno Guimarães, ele é um cara que tem um repertório muito maior, tecnicamente, taticamente e de fundamento. Tecnicamente, ele é um cara que você está vendo os vídeos aqui, ele tem muito mais facilidade de criar jogadas, né? Ele dá esses passes, ele tem um jeito de dar os passes na bola, ele dribla muito mais, ele faz as coisas com um pouco menos de esforço que o Fred faz. Ele tem também um repertório tático, porque ele pode jogar pelo porte físico dele e pela carreira dele, ele pode jogar como um primeiro volante, como ele surgiu no Audax, ele pode jogar como um segundo volante, como ele tem jogado desde o Atlético Paranaense, no Newcastle, ele também pode jogar como um meia, porque nesse Newcastle joga com 3 volantes, mas 3 volantes que os caras apoiam juntos, então ele é quase como se fosse um meia também. Então ele dá esse repertório tático também. E de fundamentos, porque como vocês podem estar vendo aí, ele dribla muito mais, ele finaliza um pouco melhor, na verdade muito melhor, ele tem cabeceio, eu já falei, ele tem drible, chapada na bola, dá uma fatiada. Então eu vejo o Bruno Guimarães com todos esses repertórios. Ainda por cima, ele tem um potencial de ser decisivo. Ele, na última vez em que ele foi convocado e jogou, foi numa sequência que o Brasil fez, foi nas eliminatórias, o Brasil fez uma sequência de 4 placares por 4-0. Foi contra Chile, Paraguai e Bolívia. Ele entrou em todos os jogos aí, mais uma. Todos os jogos ele fez um gol, ou ele fez um gol, ou ele fez uma assistência. Na verdade, nos 3 jogos ele deu uma assistência e contra a Bolívia ele fez um gol. Ainda por cima, ele mostrou que numa competição como na Olimpíada, por exemplo, ele pode ser um titular e muito, muito capaz de conduzir uma equipe, sendo um marcador. Ele acho que ele, se eu não me engano, ele jogou como primeiro volante, a dupla de volantes da Olimpíada foi ele e o Douglas Luiz, então eles se alternavam um pouco. Mas você vê essas jogadas que ele faz, por exemplo, que está mostrando aqui, ele tem mais recurso mesmo. Eu tô falando, tem repertório, tem mais recurso. Então, ele pode oferecer para o Brasil coisas diferentes que o Fred oferece, mas também pode oferecer a mesma coisa que o Fred oferece. Eu acho que o Fred, hoje em dia na seleção brasileira, ele é um cara que ele dá muito equilíbrio defensivo, especialmente naquela pressão pós-perda, é um cara que chega no ataque e pressiona, ele tem essa facilidade, joga bastante tempo assim na Inglaterra,
e é um cara que tem uma chegada boa no ataque para bater de fora da área, né? Os gols que ele faz pela seleção brasileira, nossa, esse chapelada que o Bruno Guimarães dá, tá ligado? Isso não é pouca coisa, não. E ele, como que eu vou dizer? E ele, Fred, fica um pouco limitado a isso. Só que o Bruno Guimarães, ele pode ser um cara que na carreira é um pouco passador, mas ele também consegue chegar. Essa carreira dele no Newcastle, ele tem desenvolvido muito isso. Ele é um cara que é um volante muito mais chegada desde que ele chegou no Newcastle. Muito mais chegada desde que ele chegou. Então, ele é um cara que pode cumprir essa mesma função que o Fred cumpre, só que ele pode oferecer além disso. Ele pode carregar a bola, ele pode entrar na área e fazer gol de cabeça, porque ele é mais alto, ele tem 1,80m, o Fred tem 1,70m e tantos. Sabe? Ele pode jogar curto, tabelando, como. O Fred também pode, mas eu acho que ele tem ainda mais capacidade de chegar, de jogar curto do que o Fred. Ele pode lançar bem, né? Um cara que, como jogou bastante de primeiro volante, tem esse gestual corporal que ele vai bem, dando aquele lançamento e tudo mais. Deixa eu ver o que estão comentando aqui, estão discordando. Exatamente, Messi. O Fred é um pouco limitado ofensivamente. O Bruno Guimarães, ao meu ver, ele é muito mais. Ele tem muito mais repertório ofensivo, mas ele também se vira muito bem na defesa. Como eu falei, nas Olimpíadas, ele foi o cara que foi primeiro volante. Ele revezava com o Douglas Luiz, né? E eu tenho alguns lances aqui que eu separei dele na seleção brasileira para mostrar um pouco de como ele tem um pouco mais de repertório. E só reforçando meu argumento aqui, eu acho que ele consegue cumprir as mesmas coisas que o Tite pede do Fred, né? Que é ser esse cara que dá o equilíbrio defensivo e ao mesmo tempo tem essa chegada mais física, né? Um cara com fôlego, com caixa para chegar rápido no ataque e voltar. E ele também consegue fazer isso, só que ele oferece drible, ele oferece tabela, visão de jogo, poder de decisão, como eu falei. Ele é um cara que entrou nos últimos 3 jogos dele pela seleção, ele entrou e deu uma assistência ou fez um gol. Então, esse é o reforço do meu argumento aqui. Tem um lance dele aqui contra a Bolívia, que ele faz um gol e dá uma assistência. Olha essa jogada que ele vai fazer. Tá certo que é contra a Bolívia, mas eu quero saber se vocês conseguem imaginar o Fred fazendo isso. Olha lá, ele vai dar o passe pro Paquetá, dá o corte e dá o passe. Aqui, putz, ficou um pouquinho foda aqui a qualidade do vídeo. Mas vou voltar aqui de novo. Olá, agora em HD. Ele vai, se projeta, dá essa passada, espera e dá o passe pro Paquetá fazer o gol. Só ainda é qualquer um que faz, não, amigo. E eu não consigo ver o Fred fazendo isso. E aquela coisa, pô, se você tem um cara que consegue cumprir a mesma função tática, só que ele tem mais. Só que ele tem mais qualidade técnica do que contra do que o Fred, ele pode oferecer mais coisas para a equipe, né? Quando eventualmente precisar. O que eu acho que pode ser que seja uma coisa que esteja pesando na cabeça do Tite é que justamente aquela coisa do cara da síndrome do talismã, né? Que o cara entra e faz alguma coisa, aí o técnico, ainda mais agora que a gente vai ter 5 substituições, uma Copa com 5 substituições, o técnico vai falar, não, pô, eu vou ser esse cara aqui para ficar no final, porque eu sei que ele pode ser decisivo, ele pode oferecer algo diferente para a equipe, né? Mas ó, aqui, ó, outra jogada dele que mostra que eu acho que ele tem uma qualidade técnica muito grande, ele pode contribuir muito, justamente nessa posição do Fred. Eu não consigo lembrar do Fred fazendo lances muito parecidos. E lembrando que isso aqui não é um detonando o Fred, não. Eu gosto do Fred, eu não seria titular para mim, mas eu super entendo ele ser titular da seleção brasileira. Eu acho que o técnico precisa, às vezes, ter a sua o seu maneirismo, de certa forma, assim, aquela peça que ele sabe exatamente o que pedir para poder encaixar e poder encaixar outros caras que não vamos dizer, não são da panela do Tite, né? Aqui, ó. Marquinhos, aliás, vai ser muito importante. Ele dá essa bola, jogadinha com o Ney, ele já esperto, já passa ali, ó, já recebe essa bola, carrega e ó o lançamento pro Richarlison. Isso aí é classe também, isso aí, como eu falei, repertório. E também tem essa jogada inteira que ele faz contra o também, ele entra no jogo, ele joga 17 minutos contra o Paraguai, dá uma finalização, participa da jogada de um gol e dá assistência para o outro, só que participando da jogada inteira.
Vou mostrar aqui também, tá só carregando o vídeo aqui, que infelizmente a internet aqui não é a melhor das melhores. Tá aqui com o Antônio, termina com o Antônio. Ele já pega a bola na defesa, ele que roubou a bola, aí ele já aciona rápido o Everton Ribeiro. Aí a jogada vai se desenrolando. Aliás, o Rodrigo jogou muito bem nessa partida. O outro cara que é um candidato, eu vou fazer depois uma outra análise do Rodrigo. Ele já tá aqui, já veio aqui receber a bola e já deu assistência pro Rodrigo. Então, o cara que tem muita contribuição, mais repertório, então ele pode, além da chegada e do equilíbrio defensivo que o Fred pode oferecer, ele pode oferecer drible, ele pode oferecer passe, ele pode oferecer tabela. A chegada dele, eu acho que se desenvolveu muito nesse futebol inglês, né? Mais até em função. O Messi está falando que o futebol do Bruno lembra um pouco do Ozil. Cara, eu acho que eu vou discordar de você. Eu acho que ele tem bastante visão de jogo. Aqui o Ozil tinha muito mais visão de jogo, até porque tinha um olho enorme, não, brincadeira. Mas ele é muito mais intenso, né? O Ozil era um cara um pouco mais parado. Jogava muito a bola. Gosto muito do Ozil. Tem uma pena que ele não deu aquela estourada, né, na carreira. Não se manteve em alto nível no Real Madrid, não conseguiu se justificar muito ali no Arsenal, ficou meio encostado, né? Mas eu acho que ele é um cara que... É difícil de pensar um cara que ele tem um estilo de jogo muito similar. Eu estava tentando pensar isso antes de vir para a live aqui. Eu acho que ele é uma mistura um pouco de alguns jogadores, sabe? Mas ele é muito completo, né? Porque ele tem todas essas características ofensivas e ele desenvolve cada vez mais as características defensivas porque ele surgiu como um volante desde cedo, né? Então, ele é um jogador muito completo. Se vocês tiverem alguma sugestão de quem compará-lo, mesmo assim, um cara que tem um jogo parecido, vou aceitar. Eu acho que se fosse para comparar com alguém do Manchester City, acho que é mais fácil com o De Bruyne. Porque o De Bruyne é um cara que você não consegue dizer hoje em dia, com a moral que ele tem, se ele é volante, se ele é meia. Eu acho que o Bruno Guimarães, em uma equipe que desenvolve um pouco mais a posse de bola, como o próprio Newcastle tem começado a desenvolver, você não consegue classificar ele, se botar assim, jogar ele solto, que nem o De Bruyne joga, você não consegue dizer o que ele é exatamente, se ele é um meia, se ele é um volante. Então, acho que foi bom o Messi que você trouxe o Foden aqui para comparar, porque eu acho que ele é mais parecido com o De Bruyne. Até um pouco de porte físico, um cara com 1,80 m e tanto, mas que tem uma boa agilidade, não é muito pesadão nem nada. Ele é mais defensivo que o De Bruyne, eu acho. O De Bruyne é mais ofensivo, é um cara que na carreira jogou de ponta, jogou de meio atacante, mas se você, por exemplo, jogar o Bruno Guimarães de meio atacante, eu acho que ele não vai se dar mal não, viu? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein?